as bruxas reais mais famosas da história. A palavra bruxa carrega séculos de medo, fascínio e perseguição. Muitas mulheres acusadas de feitiçaria foram, na verdade, curandeiras, parteiras ou simplesmente figuras que desafiavam a ordem social. Ainda assim, seus nomes atravessaram o tempo, envoltos em lenda e tragédia. Bruxas históricas e lendárias. Ana Bolena, 1501 a 1536, rainha da Inglaterra e segunda esposa de Henrique VIII. Acusada de feitiçaria e adultério, foi executada. Sua força e influência política fizeram dela alvo de intrigas e a acusação de bruxaria foi usada como justificativa para sua queda. Alice Keitler, Irlanda, do século XIV. Primeira mulher condenada por bruxaria na Irlanda. Rica e influente, foi acusada de envenenar maridos e de pactos demoníacos. Conseguiu escapar da execução, mas sua criada foi queimada viva. Lavoisin, Catherine Mauvoisin, da França do século XVII, envolvida no famoso Caso dos Venenos na corte de Luís XVI, era acusada de realizar rituais satânicos e preparar poções. Foi executada em 16 a 1680, tornando-se símbolo da ligação entre feitiçaria e intriga política. Tituba, Salem de 1692. Escrava caribenha acusada de feitiçaria durante os julgamentos de Salem. Sua confissão, provavelmente forçada, alimentou a histeria coletiva que levou dezenas de pessoas à morte. Mãe Shipton, de 1488 a 1561, profetisa inglesa, considerada bruxa por suas profissões e previsões, e suas lendas a transformaram em figura folclórica vista como sábia e temida. Agnes Sampson, Escócia, do século XVI, era parteira e curandeira, acusada de participar de um pacto satânico contra o rei Jaime VI. Foi torturada e tornando-se uma das vítimas mais conhecidas da caça às bruxas escocesa. O simbolismo das bruxas, curandeiras e parteiras. Muitas eram mulheres que detinham conhecimento sobre ervas e medicina popular. Poder feminino. A acusação de bruxaria muitas vezes foi usada para silenciar mulheres influentes ou independentes. Medo coletivo. Ao perseguirem ou a terem essas perseguições, refletiam um medo da diferença, da autonomia e do desconhecido. Se a gente fazer uma literatura ou uma leitura literária rápida de análise, podemos perceber que as bruxas caminham como sombras entre histórias e mito. Algumas foram rainhas, outras escravas, outras simples curandeiras. Todas, porém, carregaram um peso do medo coletivo. Elas acendiam fogueiras não apenas para queimá-las, mas para apagar a luz que traziam. Mas o fogo não destruiu seus nomes. Annalise, Tituba, Lavoisin, cada uma permanece como chama que resiste ao esquecimento. Se você já ouviu falar na história, deixe aqui seu comentário, me segue, curte, compartilha, republica e coloca nos favoritos. Lembrando que essas mulheres chamadas de bruxas foram vítimas de perseguições, mas também se tornaram símbolos de resistência e independência. Hoje, suas histórias são lembradas não como maldições, mas como uma memória da força feminina diante da opressão, que vem de vários séculos e de várias histórias. As bruxas entre histórias, culto e entidades. As mulheres acusadas de bruxaria ao longo da história foram, em sua maioria, vítimas de perseguições sociais, religiosas e políticas. Muitas eram curandeiras normais, parteiras ou simplesmente dependentes demais para os padrões da época. Hoje, seus nomes e símbolos não desapareceram e elas foram resignificados. Seus nomes foram resignificados e transformando-se em arquétipos, entidades culturais e até espirituais. Do passado ao presente, da história ao real, as bruxas famosas, como a Tituba em Salem e Lavoisin na França, ou Alice Keitler na Irlanda, foram julgadas e condenadas em contextos de medo coletivo.
Em suas memórias culturais, com o tempo, essas figuras deixaram de ser apenas lembradas como criminosas e passaram a ser vistas como símbolo de resistência feminina e força durante todo o tempo. Há cultos modernos em tradições como a Wicca e o neopaganismo, e a bruxa é celebrada como sacerdotisa da natureza, guardiã de saberes antigos e mediadora entre o humano e o divino. Tornaram-se entidades? Em muitos folclores e mitologia, algumas bruxas históricas foram transformadas em personagens míticas, quase entidades sobrenaturais. Lilith, por exemplo, associada ao mito judaico, é cultuada em algumas vertentes como deusa ou espírito feminino ou espírito má. A mãe Shipton, na Inglaterra, virou profetisa lendária, reverenciada como figura mística. Na espiritualidade contemporânea, em práticas esotéricas, certas bruxas são evocadas como arquétipos, não como fantasmas literais, mas como símbolos de poder, sabedoria e rebeldia. E na cultura popular, como filmes, livros e séries, transformaram bruxas em personagens icônicos, reforçando sua aura de entidade cultural. As bruxas queimadas nas fogueiras não desapareceram. O fogo não as consumiu, apenas as transformou em fumaça que atravessou os séculos. E hoje elas não são apenas lembradas como vítimas, mas cultuadas como símbolos, tornando-se entidades do imaginário, mães da rebeldia, guardiãs da noite. E onde antes havia medo, agora há reverência. Onde antes havia condenação, agora há culto. As bruxas reais não se tornaram entidades no sentido literal, mas sim figuras arquétipas que transcenderam a história. Hoje não são cultuadas em tradições no nosso meio hoje em dia, espirituais modernos, mas são celebradas como símbolos de resistência. Muito poder feminino e muita sabedoria incluído em todo esse aspecto. Se você gostou, nos segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos o que vocês acham sobre as bruxas, o que fizeram com elas, e até o próximo vídeo de curiosidades. A Arca da Aliança, a sua história além do mistério, já ouviu falar? A Arca da Aliança é um dos símbolos mais poderosos da tradição judaico-cristã. Entre relatos bíblicos, interpretações teológicas e especulações históricas, ela permanece como um enigma que atravessa milênios. Criação e sua fundação. Na descrição bíblica, segundo o livro do Êxodo, a arca foi construída por ordem divina dada a Moisés. Ela tem uma estrutura de uma caixa de madeira de acácia, medindo cerca de 1,20 milímetros de comprimento por 0,75 milímetros de largura e altura. Revestida de ouro puro por dentro e por fora, a tampa chamada propiciatório era de ouro maciço com 2 querubins voltados um para o outro. O conteúdo guardava as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos, um vaso com maná e a vara de Araão que floresceu. Sua fundação representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Era levada à frente nas batalhas e considerada um trono divino invisível. A linda e trajetória. No deserto. A arca acompanhou os israelitas durante sua peregrinação, guiando-os como sinal da aliança. Na conquista de Canaã, foi usada em momentos decisivos, como na queda das muralhas de Jericó. Criação e fundação. No Templo de Salomão, no século X a.C., a arca foi colocada no Santo dos Santos, o espaço mais sagrado do templo em Jerusalém. Desaparecimento foi após a destruição do templo pelos babilônios em 586 a.C. e a arca desapareceu da narrativa bíblica. Desde então, seu destino é envolto em mistério. Quem a roubou? Não há registro histórico, confirmando e nem confirmado de roubo. O que existe são hipóteses. Babilônia. Alguns estudiosos acreditam que a arca foi destruída ou levada pelos babilônios durante o exílio. No Egito da Etiópia, tradições etíopes afirmam que a arca foi levada para Anshu, onde estariam guardadas até hoje na igreja de Santa Maria de Sião. Ocultamento. Outra teoria sugere que sacerdotes judeus a esconderam antes da invasão para protegê-la.
onde estaria hoje? Etiópia, talvez. A igreja de Ashurma possuir a arca, mas não permite que seja vista. Monte Nebo, da Jordânia, há tradições que dizem que Jeremias teria escondido a arca ali. Um mistério insolúvel. Nenhuma evidência arqueológica definitiva foi encontrada. O paradeiro da arca continua sendo um dos maiores enigmas da história religiosa. Significado e simbolismo. Teológico, a arca é o símbolo máximo da aliança entre Deus e Israel, representando a santidade e poder divino. Cultural, tornou-se inspiração para lendas, obras literárias e até filmes como Indiana Jones. Espiritual, mais do que objeto físico e metáfora da busca pela presença divina e da relação entre humanidade e transcendência. A Arca da Aliança é descrita como um trono invisível, onde o céu toca a terra, e não é apenas madeira e ouro, é fogo contido, é silêncio que fala, e sua trajetória é a própria história da fé, da revelação no deserto ao mistério do desaparecimento. Ela permanece como um enigma, não sabemos se repousa em templos ocultos, em cavernas esquecidas ou apenas na memória dos homens, mas talvez o verdadeiro destino da arca seja este. Não estar em um lugar, mas em todos os lugares onde a fé insiste em sobreviver. A Arca da Aliança tem em si esse mistério com poder e tradição. A Arca da Aliança é um dos objetos mais sagrados e enigmáticos da Bíblia, e sua descrição e função estão ligadas diretamente à ideia da presença divina entre os homens, e por isso ela se tornou símbolo de poder e também de temor. O que havia dentro da arca sempre foi enigmático. De acordo com os textos bíblicos de Êxodo, Números e Hebreus, as tábuas da lei, os 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai está lá. O vaso de maná, alimento milagroso que sustentou os israelitas no deserto também. E a vara de Araão, que floresceu como sinal da escolha divina do sacerdócio levítico. Esses elementos não eram apenas relíquias, representavam a aliança entre Deus e Israel, a lei, o sustento e a autoridade espiritual. O que acontecia a quem a tocasse na arca? A arca era considerada tão sagrada que não podia ser tocada diretamente. Então havia proibições. Apenas os levitas, sacerdotes escolhidos, podiam transportá-la, e mesmo assim usando varas de madeira inseridas nos anéis laterais sem contato direto. As consequências: quem ousasse tocá-la sem permissão, o divino sofria punição imediata. O exemplo mais famoso é o de Uzá, no 2 Samuel. Ao tentar segurar a arca para que não caísse, foi fulminado por Deus. Isso reforçava a ideia de que a arca não era apenas um objeto, mas um trono invisível da presença divina, intocável por mãos humanas comuns. A função e o simbolismo era diretamente muito forte, a presença divina que ela tinha. A arca era vista como um lugar onde Deus se manifestava, especialmente entre os querubins da tampa. Guia nas batalhas também, era levada à frente do povo de Israel, simbolizando que Deus marchava com eles. E no centro do culto, no Templo de Salomão, ficava no Santo dos Santos, que era o espaço mais sagrado, acessado apenas pelo sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. O mistério do desaparecimento é muito grande, porque após a destruição do Templo de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., a arca desapareceu na narrativa bíblica. Desde então surgiram várias hipóteses. Teria sido destruída ou levada pelos invasores, ocultada pelos sacerdotes para protegê-la, transportada para outros lugares como a Etiópia, onde a igreja de Ashur afirma guardá-la até hoje. Nenhuma dessas versões foi confirmada por evidências arqueológicas. Mas em uma literatura rápida, uma leitura bem rápida e literária, a Arca da Aliança é descrita como um fogo contido em ouro, um objeto que não se deixa tocar porque não pertence ao mundo dos homens. Quem ousava aproximar-se sem permissão era consumido pela própria santidade que emanava dela. Dentro da arca não havia apenas tábuas, vara e maná, havia memória com promessa e presença. Ela é o símbolo daquilo que não pode ser possuído, apenas reverenciado. Um trono invisível guardado por séculos de silêncio e que ainda hoje desperta temor e fascínio. Se você já ouviu falar, se você gostou, me segue, curte, compartilha. Republica, coloca nos favoritos, deixa o que vocês falam, acham ou já ouviram falar. Seu comentário é importante, seu like e até o próximo vídeo. O feminino de Deus, a face oculta da divindade. Na tradição religiosa ocidental, Deus foi narrado quase sempre como Pai, Rei e Senhor. Mas por trás dessa linguagem masculina há uma dimensão esquecida,
O feminino de Deus, a face materna, acolhedora, criadora que foi silenciada ao longo dos séculos. A origem do feminino divino nas suas culturas antigas. Antes do monoteísmo, muitas civilizações cultuavam deusas mães, Ísis no Egito, Inanna na Mesopotâmia, Deméter na Grécia. E o divino era visto como feminino porque a mulher trazia a vida. Na Bíblia hebraica, há traços do feminino de Deus, o Espírito Santo, Ruach, e a palavra feminina em hebraico. A sabedoria de Chokmah em hebraico e Sofia em grego. Aparece como figura feminina que estava ao lado de Deus na criação em Provérbios 8. Cristianismo primitivo. Alguns textos gnósticos descrevem o Espírito Santo como mãe e Cristo como filho nascido da união do Pai e da Mãe Divina. Por que foi excluído? Patriarcado religioso. À medida que as religiões se institucionalizaram, o poder foi concentrado em figuras masculinas, sacerdotes, profetas e patriarcas. Controle simbólico. O feminino divino foi reinterpretado ou apagado, substituído por imagens masculinas de autoridade. Resquícios. O feminino não desapareceu totalmente, mas foi deslocado para figuras secundárias, como Maria no cristianismo, que se tornou a mãe venerada, mas não reconhecida como parte da divindade. O feminino como metáfora. Deus como mãe. Em Isaías 66:13, Deus diz: como uma mãe consola seu filho, assim vos consolarei. Sabedoria divina. Sofia é a sabedoria e é descrita como mulher que estava ao lado de Deus desde o início, participando da criação. Acolhimento. O feminino de Deus é um abraço misericordioso da fecundidade e a capacidade de gerar e nutrir. Podemos imaginar que Deus não é apenas como pai, mas como mãe. Ela tece o universo como que fia um manto e seus braços são acolhedores e seu ventre é o que gera o fruto. O feminino de Deus é a face oculta que consola e gera e que sustenta, mas os homens, temendo a força da mulher, esconderam essa face sob títulos masculinos. Ainda assim, em cada gesto de ternura e em cada sopro divino, o feminino ressurge, lembrando-nos que Deus não é apenas rei, mas também mãe. Diferença entre o masculino e o feminino divino. O masculino é lei, ordem, autoridade, transcendência. O feminino é misericórdia, acolhimento, imanência e criação. Ambos são faces de um mesmo mistério. O problema não foi a ausência do feminino em Deus, mas sua exclusão nas narrativas oficiais. O feminino de Deus é, portanto, uma memória silenciada, mas não apagada. Ele vive nas margens dos textos, nos símbolos da sabedoria, no espírito que consola e na força das mulheres que continuam a carregar em si a centelha divina. O feminino de Deus é um evangelho oculto, que no princípio, quando a linguagem ainda não havia se fixado em títulos e hierarquias, Deus era visto como mãe e pai, como ventre e sopro, como fosse ternura. O divino não tinha gênero, mas continha todos, a face feminina na criação. E nos textos antigos, o Espírito Santo é a palavra feminina em hebraico e a sabedoria de Chokmah em hebraico e Sofia em grego aparece como companheira de Deus, dançando ao lado dele na criação. Eu estava com ele como criança ao seu lado e era sua alegria de dia em dia, em Provérbios 8. Essa imagem mostra o divino como mãe que gera, como mulher que tece o universo. E o silenciamento. Com o avanço das religiões patriarcais, o feminino foi sendo apagado. Deusas antigas foram substituídas por deuses guerreiros fortes e a sabedoria foi reinterpretada como atributo e não como presença viva. Maria no cristianismo tornou-se a mãe venerada, mas não reconhecida como parte da divindade, do divino Pai Eterno. E o feminino divino foi deslocado para margens, ocultado, mas nunca desapareceu totalmente. O feminino de Deus é um abraço que consola, o ventre que gera e a misericórdia que acolhe. Ele é a face que chora com os que sofrem e a mão que acaricia e não a que pune. É a voz que canta e não a que ordena. Se você já tinha ouvido falar sobre o feminino de Deus, sobre Deus ter a teoria que ele seja uma mulher, deixe aqui nos comentários que é muito importante. Muito, muito importante. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos. E não deixem de seguir e acompanhar nos vídeos de curiosidade.